Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? É assim que iniciamos o devocional de hoje. Sejam muito bem-vindos e eu já te convido a abrir a sua Bíblia lá nas cartas de Tiago, capítulo 4, que diz assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E antes da gente começar a refletir sobre essa palavra, sobre essa mensagem que está nesse capítulo de Tiago 4, e as seguintes, os versículos seguintes, eu te convido a fechar os olhos e a convidar o Senhor a fazer parte desse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te buscamos nesse instante, Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações e trazer um pouco mais da Tua Palavra, nos renovar em espírito, nos fortalecer, nos guiar. Ensina-me, Senhor, os Seus mandamentos, os Seus estatutos, para que possamos segui-los e não mais cair em pecado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, fica conosco, porque muito precisamos de Ti. Amém. E o capítulo 4 de Tiago, ele vem falar com a gente sobre a resistência das paixões e também fala um versículo muito conhecido, né? Que é: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. E também tem aquele clássico, né? Quem não ama esse versículo, assim como a gente ama também toda a palavra de Deus, que é o versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo desse comecinho, né? De sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas a gente lembra claramente, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E nesse meio tempo, eu tenho certeza que você já conseguiu abrir aí a sua Bíblia no capítulo 4 para poder acompanhar comigo. E o capítulo 4 diz assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quaisquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai, vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, nem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgais a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgais a outrem? Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida?
É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém? E vamos lá, né? Nos nossos últimos devocionais, nós falamos de Tiago 1, e ali em Tiago 1, diz que Deus, ele não nos tenta. Deus, ele não nos tenta. Nós é que nos permitimos ser tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, o nosso próprio desvio de caráter. E aí ele vem no capítulo 4 e volta novamente a esse assunto, né? Ele já começa novamente nesse assunto falando que as nossas pelejas, elas vêm dos nossos próprios deleites. Ela vem dos prazeres da carne, dos nossos hábitos que desviam dos ensinamentos do Senhor. E aí ele vai e fala aqui no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Toda vez que a gente vai pedir algo para o Senhor, a gente tem que ter claro que, como Ele, a gente deve colocar o Senhor no centro de tudo, é tudo para Ele, é tudo por Ele. Nós vivemos por Ele, nós não vivemos mais por nós. E Cristo também diz, né, que é aquele que deseja viver ama a sua vida, perdê-la, e quem abre mão da sua vida viverá e viverá para a eternidade, né? E quando, não exatamente nessas palavras, mas eu sei que vocês lembraram do versículo e da passagem. E quando ele diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, é um convite a trazer consciência de todas as nossas petições. Toda vez que a gente convida Deus para entrar com providência em algo, será que isso realmente é para glorificar o nome dele? Será que se eu receber aquela graça, eu vou glorificar de fato o nome dele? Porque Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele poderia ter ido antes e não tê-lo deixado morrer, mas ele precisava ressuscitar Lázaro para glorificar o nome do Pai. Então ele não atende o chamado de Maria e Marta, ainda que tenha consciência e saiba a gravidade da situação. Ele leva 3 dias para ir ao encontro, para sair de onde ele estava e ir atender esse pedido. E Lázaro já estava morto há 4 dias quando ele chega. Então, há um questionamento, inclusive, dentro dessa passagem. Em um outro momento a gente vai estudar sobre ela, mas que ele se atrasou, né? Porque tanto Marta quanto Maria diz, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse chegado a tempo, mas elas também se mostravam com um certo conformismo, né? Maria um pouco mais conformada do que Marta, sobre a morte de seu irmão. E quando a gente pede, a gente tem que consagrar também na mão de Deus. Porque ele diz aqui, quando a gente planeja algo, a gente não vai fazer pela nossa vontade. É segundo a vontade de Deus, é segundo o desejo de Deus. Então, no verso 13, ele diz assim: E eis agora vós que dizeis,
Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, versículo 4. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E aí no 15 ele diz: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se for da tua vontade, Pai, entra com providência nesta causa. Se for da tua vontade, Pai, restaura os meus negócios. Se for da tua vontade, Pai, venha sobre o meu casamento. Se for da tua vontade, Pai, venha com salvação na minha casa. Se for de acordo com a tua vontade, Pai, cura-me desta doença. Se for da tua vontade, Pai, me ajude dentro desta causa. Venha com providência dentro desta causa. O Senhor Deus, Ele é o Deus da providência também. Ele não é só o Criador, o Pai. Ele também é um Deus da providência. Thaís, mas ser Criador e Pai já é uma coisa imensurável. É. Mas a gente precisa lembrar também que Ele é o Deus da providência, que Ele também é o Deus da cura, que Ele também é o Deus da restauração. Se Ele tudo criou, a gente não pode ficar só na visão rasa de um Deus criador. Ele criou os céus e a terra, que lindo. Vamos contemplar a natureza. Sim, vamos contemplar a natureza. Sim, que lindo. Deus, Ele criou tudo e todas as coisas. E esse mesmo Deus que criou tudo e todas as coisas tem poder e autoridade sobre tudo e todas as coisas. E todas as circunstâncias. E a palavra de Deus diz que Ele é o Deus e Pai. Ele é Criador e Pai. No capítulo 1 do livro de Tiago, como falamos no devocional anterior, há 2 devocionais anteriores, e é uma mensagem que a gente repetiu também. O Espírito Santo está aqui me exortando e me falando, você falou 2 vezes essa palavra. Ele diz que, no versículo 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que importância nós temos. Então, meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer de que Ele nos criou com a palavra da verdade, com a palavra da verdade, pela palavra da verdade, com o objetivo de sermos a primícia das suas criaturas e, portanto, no entanto, devemos consagrar todo o nosso viver a Ele, inclusive as nossas causas. Quando a gente pede, a gente deve pedir entendendo e tendo consciência de que Deus, Ele será exaltado a partir daquela petição, daquele milagre, daquele atender de pedidos, né? E aí ele vem nos lembrando que nós devemos, vamos lá, verso 6 em diante, nós vamos ler assim: ante da maior graça, portanto diz Deus, resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. No versículo 5 ele diz que nós temos que ter cuidado porque o Espírito de Deus, Ele tem ciúme de nós. Ele nos habita, mas Ele tem ciúme. Deus não divide a sua glória. Ele não divide a sua majestade. Nós vamos ver nos livros dos profetas, lá no Antigo Testamento, o quanto Deus veio exortando a idolatria. Só que há um detalhe sobre isso. Às vezes nós não estamos idolatrando imagens. Nós não estamos idolatrando os tidos santos. Nós estamos idolatrando circunstâncias. Nós estamos idolatrando
bens materiais. Às vezes nós estamos idolatrando os nossos hábitos que são nocivos para o nosso ser. Lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E como templo do Espírito Santo, como que está o meu estilo de vida, a minha qualidade de vida? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou cuidando bem desse templo? Será que eu estou permitindo que ele seja purificado? Ou será que eu estou contaminando ele com um monte de químicos, com um monte de remédios, sem necessidade, né? Porque quando há necessidade, a ciência está aí para nos auxiliar a cuidar desse templo, tá? Não estou dizendo para não tomarem remédios quando necessário, mas será que eu não estou exagerando em suplementos, em químicos? Será que o alimento in natura que Deus criou, ele não me permite me nutrir também sem a necessidade desses montes de cápsulas e pozinhos? Será que eu estou zelando da forma como Deus gostaria que eu zelasse pelo templo do Espírito Santo? Eu estou tendo uma boa noite de sono? Eu estou descansando em Deus? Porque às vezes a gente está ansiosos por tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, aquela confusão de pensamentos, o excesso de movimento, né, na nossa mente. Será que eu estou me permitindo descansar, em desligar, né? E relaxar e saber que Deus está cuidando e está entrando com providência e que o amanhã pertence a Ele, como diz aqui nessa leitura que fizemos? E aí ele vem nos dizendo da maior graça, antes da maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aí ele vem com aquele versículozinho clássico daqueles que pelejam, né? Daqueles que sabem que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, né? Sim, é contra a carne. Nossa luta individual é contra a carne, mas a nossa guerra não é sobre pessoas, mas sobre as hostes espirituais, né? E aí ele diz aqui no verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira condição para você vencer a tentação é sujeitai-vos a Deus. Você realmente se humilha aos pés do Senhor? Você realmente sujeita suas vontades à vontade de Deus? Você se coloca como obediência? Ou papai, novamente falando de obediência, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí ele continua dizendo aqui, olha, resiste ao diabo, ou seja, resiste à tentação. Você vai ser tentado, porque são quantos anos aí vivendo nesse estilo de vida? São quantos anos aí, são quantas gerações trazendo hábitos, trazendo costumes que desviam um tantinho, né? Ou um tantão da direção de Deus, dos mandamentos de Deus, do estatuto de Deus, né? E ele vai fugir de você. E o diabo fugirá de vós. Desde que nós estejamos resistindo a ele, sujeitos à vontade de Deus. Lá no Salmo 119, Salmo gigantão, né? O maior de todos, ele vem com várias direções e a todo momento é dito, ensina-me, Senhor, os teus caminhos e dê-me os testemunhos da tua palavra, dos teus estatutos. E continuando, chegai-vos a Deus, se aproxima de Deus, busque a Deus. Alimpai as mãos, pecadores, se lave, se limpe. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sede serenos, meus amores. Lembra, sejais tardios
para falar e para irar-se, mas pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. Purificai os vossos corações. A gente precisa pedir um coração igual ao do Mestre Jesus, a Deus. E o Espírito Santo vem interceder por nós. E toda vez que a gente cair na tentação, todas as vezes que a gente não teve força o suficiente para resistir, né, ao diabo que vem nos tentar, toda vez que a gente se perceber com essa tempestade emocional, vamos nos recordar de que o Senhor, Ele pode nos transformar, nos exaltar, a partir do momento que a gente se humilha diante dele. Como que eu faço para ter a misericórdia de Deus, para remir os meus pecados? Você vai lá pro teu quarto, você vai fechar a porta e você vai entregar a Deus toda essa sujeirinha que tá aí. Você vai falar: Senhor Deus, vem aqui porque eu pequei. Me ajuda, me limpa, me lava. Suplique a Deus no teu cantinho, no teu quartinho de guerra. E é interessante que toda vez que a gente se coloca dentro dessa circunstância, dentro desse momento de intimidade com Deus, lembra? Chegai-vos a Deus, vai até Ele sabe o que tá aí, Ele sabe se teve ruído, Ele sabe se tá com mágoa. E aí você se chega a Ele, você se humilha perante Ele e Ele te exalta, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te cura, Ele vai te purificar e Ele vai permitir que você comece novamente, que você se levante, se posicione como uma guerreira e um guerreiro à frente da batalha. Eu sei que aí no mundo do desenvolvimento pessoal, né, mulheres não podem ser guerreiras. Coitada de você que acredita nisso. Se você é cristã, homem ou mulher, você pode ter certeza que você é um guerreiro do Senhor. E como guerreiros e guerreiras do Senhor, nós devemos estar humilhados perante o Senhor, porque é reconhecendo, é sabendo, é se colocando, se posicionando como um servo obediente, um servo que tem sabedoria para, com estratégia, vencer as batalhas. E ele continua lembrando que nós não temos o poder nem o cargo de juízes. Então, não devemos falar dos nossos irmãos, não devemos julgar os nossos irmãos, nem a nada. Nós simplesmente devemos obedecer. Nós simplesmente devemos estar humilhados perante o Senhor. Toda vez que você se coloca como possuidora da razão, como detentora da verdade, ou detentor ou possuidor da razão e da verdade, você está se colocando como juiz. E quem se posiciona como juiz está anulando a autoridade do Senhor. Não, Thaís, eu não estou anulando não, eu só estou avaliando a situação. Cuidado,
porque é onde o ego grita, porque é onde a soberba impera, que o Senhor se afasta, que o Senhor deixa você pelejar sozinho, né? Então, meus amados e minhas amadas, que você possa refletir acerca dessa palavra, que você possa se lembrar que é necessário intimidade e servidão ao Senhor, para que você não só receba as bênçãos, mas para que você saiba usufruir, saiba gerenciar o recurso e desfrutar das bênçãos que o Senhor te entrega, te consagra. Te consagra não, te entrega e te presenteia. São graças e em tudo nós devemos dar graça e glorificar a Deus. Um beijo no teu coração. Vamos ler, antes que eu esqueça, vamos ler o nosso salmo de lembrete do nosso guarda, né? Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa reflexão. Oh, meu Pai, que o Senhor esteja sempre à nossa direita, à nossa sombra, Senhor, guardando todos os nossos caminhos, salvando as nossas almas. Que possamos, Senhor, estar humilhados diante da Tua potente mão, para que o Senhor venha nos exaltar. Oh Deus, que cada pedido, que cada oração, Senhor, que cada petição, Senhor, seja para que o atender das nossas causas seja para glorificar o Teu nome. Oh, meu Pai, meu Deus amado, o Deus da providência, o Deus da cura, venha, Senhor, com providência em cada lar, Senhor. Venha com restauração, venha com livramento, venha com a Tua proteção. Porque o Senhor, nosso Deus, é o guarda de Israel e o Senhor vem conosco em todos os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer, por nos erguer diante de cada adversidade e nos lembrar que somos os Teus soldados, que somos os Teus servos e que a todo momento nós podemos estar em intimidade, em um momento de busca a Ti, uma busca contínua, Senhor, a Ti, e que o nosso viver seja para glorificar e exaltar o Seu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus te pedimos, fique conosco, porque sem Ti nada somos. Amém. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Se essa palavra te fez lembrar de alguém, compartilha com essa pessoa, porque Jesus também tem algo poderoso a tratar diante dessa pessoa. Até a próxima, fiquem com Deus e que o Senhor continue guardando todos os teus caminhos, que Ele continue salvando a tua alma, a minha alma, em nome de Jesus.